Olá, aluno do segundo ano. Chegamos então na correção da segunda semana do PET complementar. Lembrando que nem todas as escolas o PET complementar é o mesmo, né? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário, eu vou ter prazer em responder para vocês. Então vamos lá. Na atividade 1 do PET complementar da semana 2, fala aí um atleta partindo de A dá a volta em uma pista retangular, então importante, né? Tem um desenho até da pista aí, como mostra a figura abaixo. Determine a distância percorrida e o seu deslocamento desde o momento da partida nos seguintes casos. Então, eu tenho aí um retângulo, né? Se do lado de cá, do lado AD, é 600 metros, então o lado BC também é 600 metros. Como é um retângulo, se AB é 800, então DC também é 800. Eu acho que foi feito meio com pressa o PET e ele vai pedir a mesma coisa na letra A e na letra B. Então, na letra A ele pede a distância percorrida e deslocamento realizado por ela quando sai do ponto B para C. Então, a distância percorrida e o deslocamento, nesse caso, vai ser distância percorrida é o tanto que andou, então seria 600 metros. O deslocamento é a diferença da posição, é o ΔS do C menos o ΔB do C, então também é 600 metros. Mas aí na letra B ele pergunta o deslocamento realizado quando sai do ponto B e para em C. Então, quer dizer, a mesma coisa de cima, só que eu acho que a pessoa quis dividir a pergunta e ela acabou perguntando, ela perguntou duas vezes o deslocamento. A gente já viu aqui 600. Na letra C, ele pergunta a distância percorrida e o deslocamento de uma volta completa. Então, uma volta completa é ela sair do A, chegar no B, passar pelo C, pelo D e voltar no A. Então, a distância vai ser o quê? 800 mais 600 mais 800 mais 600. Então, toda a distância percorrida aí foi 2.800 metros. Mas quando você liga, o deslocamento vai ser quando você faz a diferença de posição. Então, quando você sai daqui e volta para cá, é como se você não tivesse saído do lugar. Quando você pega a posição A e vai e chega na própria posição A, é como se você não tivesse saído do lugar. Então, no caso aí, o deslocamento é zero. Então, a distância percorrida foi 2.800 metros e o deslocamento foi nulo. Não houve deslocamento na realidade. Na atividade 2, de acordo com as afirmativas abaixo, assinale a proposição correta. Então, primeiro aí, a Terra não é um corpo em repouso. Gente, o sentido de movimento e repouso depende do referencial. Em relação a alguém que está na Terra, a Terra está parada, está em repouso. Em relação ao Sol, ela está em movimento. Então, depende do referencial. Eu não posso falar que a Terra está em repouso ou que a Terra está parada. Para mim falar em repouso e em movimento, eu preciso de referencial. Depois, uma pulga é um ponto material em relação a uma casa. Sim, é um ponto material. Qual que é a diferença entre ponto material e corpo extenso? Ponto material é aquele que o tamanho dela não tem influência em relação à trajetória dela, né? Então, a pulga, em relação ao tamanho da casa, uma pulga, como já fala o nome, é uma pulga, não é importante o tamanho dela. Então, isso é verdade. Agora, um corpo extenso é o caso do trem. Eu gosto muito de dar exemplo do trem. Um trem, uma composição ferroviária, né? A gente está em Minas e trem em Minas é qualquer coisa. Então, uma composição ferroviária, quando de, sei lá, com
15 vagões. Quando ele vai atravessar uma ponte, ele é considerado um corpo extenso. Por quê? Para ele atravessar a ponte, ele tem que passar ele tem que começar, chegar ao princípio dele, a máquina lá, a primeira máquina da frente lá, tem que chegar na beirada da ponte, aí só a hora que passar o último vagão é que vai ter terminado de passar. Então, às vezes a própria composição ferroviária é maior do que a ponte. Então o tamanho dele vai ser importante. Então ele é um corpo extenso. Agora, se você pensar nesse mesmo trem, lá 15, 20 vagões, se ele sair lá do Maranhão e for parar lá no porto de Paranaguá, por maior que ele seja, o tamanho dele não vai ser importante pela distância que ele está percorrendo. Aí ele vai ser um ponto material. Então, na próxima afirmativa aí, fala aí, uma pulga é um corpo extenso em relação ao piolho. Eu achei até um desenho aí de uma pulga, de um piolho versus uma pulga. Então, eles têm um tamanho semelhante, então é um corpo extenso em relação ao outro, sim. Depois, os conceitos de repouso e movimento dependem do referencial adotado. Verdade. Então, o que é repouso? Repouso é quando a distância não varia em relação ao referencial. Se não variar a distância com o passar do tempo em relação ao referencial, eu tenho repouso. Agora, se com o passar do tempo a distância entre o corpo estudado e o referencial estiver sofrendo variação, a distância está variando, então eu tenho movimento. Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação ao outro. Sim, pode sim, né? Então, por exemplo, em relação a um poste na rodovia, na rua, um carro que está se deslocando de um lugar para outro, ele está em movimento em relação ao poste. Mas em relação à pessoa que está dentro do carro dirigindo, a pessoa em relação ao poste, ela está em movimento. Em relação ao carro, ela está em repouso, né? Então, o mesmo corpo, a pessoa pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação ao outro. Verdade. Na 3, analise as proposições abaixo e marque cada uma delas com verdadeiro ou falso. O estudo da trajetória de uma partícula independe do referencial adotado. Não, gente, isso não é verdade. Olha essa imagem, por exemplo, é muito tradicional em livros de física. Eu tenho aqui, ó, um avião deslocando e ele solta um pacote. Então, quando ele solta o pacote, para quem está lá dentro do avião, se estiver observando, vai ver o pacote descrever uma trajetória retilínea. Agora, um observador aqui de fora, ele vai ver o pacote fazer uma trajetória em forma de um arco de parábola. Então, a trajetória, ela depende, ela não independe não, ela depende do referencial. Isso é falso. Depois, uma partícula que está em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação ao outro. Verdade. Olha lá. Em relação a esse indivíduo que está na Terra, o indivíduo que está dentro do avião, ele está em movimento. Agora, em relação ao avião, o indivíduo dentro dele está em repouso. Então, e que a gente até já falou ali atrás também na questão anterior. E a última agora. Se dois móveis se deslocam por uma estrada retilínea com velocidades constantes e iguais
Então, se um está a 20 km por hora, o outro também está a 20 km por hora. Se um está a 30, o outro também está a 30. Então, as velocidades aí, ó, do carrinho azul, do carrinho vermelho são iguais. Então, se eles estão na mesma estrada, na mesma reta, com velocidade igual, o que acontece? O tanto que um andar com o passar do tempo vai ser o mesmo tanto que o outro vai andar. Então, a distância entre eles vai permanecer constante, não vai variar. Então, se dois móveis se deslocam por uma estrada retilínea com velocidades constantes e iguais, e no mesmo sentido, claro, porque se um tivesse em direção ao outro, ou estaria tendo um afastamento ou uma aproximação. Então, um está em repouso em relação ao outro. Verdade, porque a distância deles não está variando. Para estar em movimento, teria que estar variando essa distância entre eles. Então é isso, gente. Essa foi a correção da semana 2 do PET complementar para o segundo ano. Até semana que vem.